Prezados senhoras e senhores participantes, boa noite. O Programa de Capacitação das Empresas em Desenvolvimento, Procede FIA, tem o prazer de iniciar a série de webinars Gestão Exponencial Covid-19 Desafios Empresariais. Cada webinar dessa série acontece às quartas-feiras e tem como objetivo abordar assuntos práticos da gestão de pequenas e médias empresas em sintonia com os desafios decorrentes da pandemia do Covid-19. O Procede FIA, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento da Fundação Instituto de Administração, é um núcleo de excelência na gestão empresarial reconhecido nos campos da educação executiva, da consultoria e da pesquisa. Para a realização da série de webinars, o Procedifia agradece o apoio das seguintes instituições: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, a CSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste, Rotary de São Paulo Saúde, ABLOS, Associação Brasileira de Lojistas Satélites. Meu nome é Marcel Mariano e serei o moderador do evento desta noite. No webinar de hoje, o professor Sérgio Neri abordará os principais impactos que a pandemia trouxe para o gerenciamento de pessoas, especialmente no contexto das pequenas e médias empresas. O professor Sérgio Neri é mestre em filosofia pela PUC de São Paulo, administrador de empresas com MBA ênfase em recursos humanos pela FIA-FEA da USP. Possui mais de 25 anos de experiência em gestão de pessoas, incluindo empresas e projetos estratégicos tanto no âmbito nacional quanto internacional. Possui certificações internacionais para realizar programas de treinamento e desenvolvimento em áreas como liderança, change management, diversidade, coaching e feedback. É sócio-diretor da AZ Consultores, focado em programas de T&D, coaching, palestras e ou consultoria, e professor do MBA FIA e de programas de MBA in Company desde 2001. Este webinar terá duração de 60 minutos e será dividido em duas partes. Na primeira parte, o professor Sérgio apresentará durante 45 minutos os principais impactos que a pandemia trouxe para o gerenciamento de pessoas, que podem afetar especialmente pequenas e médias empresas. Na segunda parte, os participantes terão 15 minutos para fazer perguntas. Com a palavra, o professor Sérgio Neri. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Boa noite a todos e todas. De repente, um vírus nos tira do eixo. Temos que rapidamente nos adequar a uma forma de lidar com a vida profissional e a vida pessoal. Uma pandemia se instala. E eu pergunto a vocês, e quem é que estava preparado para isso? Eu não conheço ninguém. Você conhece? Do dia para a noite, é provável que a tua empresa precisou migrar para o trabalho remoto. E é disso que nós vamos falar. Uma nova forma de trabalho e relacionamento, ou seja, uma mudança drástica de hábitos. Nós vamos falar um pouco sobre algumas ferramentas e canais de relacionamento, sobre organização e autogestão e sobre os desafios desse trabalho remotamente falando. Você pode até resistir, mas surgiu uma nova forma de se relacionar com o trabalho que não pode ser ignorada, em hipótese alguma, por ninguém mais. É certo que nós estamos no meio de uma pandemia e esse novo cenário é que impulsionou essa discussão sobre o home office. Mas a pergunta que eu lhes faço é assim, já que nós estamos mudando, né, essa forma de trabalho, por que não aproveitar esse embalo e mudar para uma forma como se enxerga o trabalho remoto atualmente? Então, trabalhar em casa certamente demanda algumas adaptações, mas possui certamente uma série de benefícios, né? Entre alguns benefícios, nós podemos citar, olhando para as pequenas e médias empresas, né, que é o foco da nossa conversa hoje, da nossa palestra, né? Economia de recursos, possibilidade de trabalhar com profissionais de qualquer lugar, escalabilidade, por exemplo, você poder ter diversos clientes e você poder ir criando equipes remotas para lidar com cada uma delas, diversidade de ideias, de culturas, de experiências. Em primeiro lugar, eu diria que ter colaboradores trabalhando à distância garante uma grande economia de investimentos, né? Quando você está pensando, por exemplo, num espaço, quando você pensa numa determinada cidade ou cidades
caras, onde aluguéis são bastante caros, aluguel de um determinado espaço, você provavelmente vai precisar de menos espaço, ou quase nenhum espaço, materiais e recursos para que essas pessoas desenvolvam aí os seus trabalhos. Times diversos, tanto no Brasil como no exterior. Você pode acrescentar, por exemplo, ao seu time de pessoas, cidadãos que moram em diversas partes do Brasil e do mundo, favorecendo certamente uma conexão entre culturas e ideias diferentes. Especialmente em negócios criativos, esse mix de bagagem cultural dos integrantes, ele pode fazer toda a diferença. E essa pessoa vai trabalhar por um projeto para você, ela não vai fazer parte da sua folha de pagamentos, por exemplo, né? É claro que para isso tudo é preciso um novo mindset para o trabalho remoto, não é? Um novo modus operandi, uma nova forma de trabalhar. Você não pode simplesmente trazer tudo e da mesma forma como você fazia no seu cotidiano e trazer para trabalhar remotamente, para trabalhar nas casas, né, onde as pessoas nesse momento, por conta dessa pandemia, estão trabalhando. Então, não adianta mudar, por exemplo, um modelo remoto e esperar todas as pessoas online das 9 às 18. Isso seria algo muito sem sentido, né? Se você, por exemplo, é um gestor de uma empresa, você é o dono de uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, você mudar esse modelo. E claro que isso acontece, sobretudo, quando você é um gestor, ou pode ser um gestor, muito centralizador, muito controlador. Então, se você for, é recomendável que você aproveite esse ensejo também e comece a pensar seriamente em mudar o seu estilo. Pessoas que tentaram fazer isso acabaram não sendo bem-sucedidas, né? Dessa forma de serem controladoras e centralizadoras. Então, portanto, algumas propostas, né? E essas propostas, tanto elas são positivas para líderes, como também para liderados de uma determinada equipe. É importante, por exemplo, você definir quais resultados e entregas você espera das pessoas, né? De cada função dessas pessoas que trabalham com você. Então, é importante você pensar nisso. No modelo remoto, como eu já falei há pouco, você não consegue controlar o horário de trabalho ou o tempo que essas pessoas estão online, né? Onde você fica vigiando o comportamento dessas pessoas, né? Mas certamente você pode ter visibilidade pelas entregas e os critérios de sucesso definidos com cada pessoa. Isso você pode fazer. E, logicamente, como eu disse, você pode ir mudando pouco a pouco também o seu estilo de liderar pessoas. Uma outra proposta, atrelada com o aprendizado também, é você comunicar. Então, em geral, quando uma pessoa está trabalhando em casa ou de casa, ela vê o dia a dia dela como se fosse por fotos, né? Por fotogramas. E ela não consegue ver um filme inteiro, diferentemente de quando ela está no trabalho. Quando ela está presencialmente, ela consegue uma capacidade de poder ver o filme inteiro daquilo que está acontecendo. Por isso que esse processo de comunicação que você deve fazer com a tua equipe, ele se faz nesse momento mais importante até do que quando você trabalhava com essas pessoas no seu escritório. A percepção em geral é diferente, né? Por isso que a quantidade de fotos que a pessoa remota vê permite que ela tenha um filme, então, portanto, mais completo. Quando você vai comunicando e ela vai percebendo que tudo isso está atrelado, que tudo isso está encaixado com os demais integrantes da equipe onde ela trabalha. Alguns pontos de controle. Então, por exemplo, aqui aparece já, eu estou apresentando para vocês algumas sugestões também, né? Nesse sentido. Para você acompanhar os resultados do time, por exemplo, levar em consideração alguns indicadores-chave de desempenho, conhecido como KPIs, né? Então, portanto, alguns indicadores de resultado, especialmente se no teu negócio tem uma correlação com uma meta final. Então, por exemplo, aquilo que provavelmente você planejou para o primeiro trimestre no mês de janeiro, provavelmente você já teve que revisar, porque nós estamos em abril. Aquilo que você programou como metas de desempenho para a metade do ano, você talvez vai precisar revisar isso tudo, quiçá para o ano que vem, né? Quiçá para o final do ano.
Então, se esses indicadores de resultado, você vai precisar revisá-los todos. Então, por exemplo, total de vendas que você pretende atingir, com o fato de todo o mundo, né? Nós estamos falando aí globalmente, trabalhando remotamente, isso vai ficar impactado. Ações de marketing, ações de operações, tudo isso você vai precisar revisar com a sua equipe. Alguns indicadores de tendências, por exemplo, né, relacionados ao que precisa ser feito hoje para chegar a um determinado resultado amanhã. Qual que é a tendência? Então, nós vamos acompanhando esse cotidiano e vocês vão percebendo que semana a semana uma nova data vem aparecendo. Então, daqui a 3 semanas, nós vamos voltar a fazer tudo como fazíamos antes. Isso não vai acontecer. Todas as previsões possíveis, né? Quando nós vamos assim nos espelhando na Europa, com alguns países, como é que eles trabalharam, nos Estados Unidos, aquilo que vem acontecendo, e no Brasil, que começa num determinado momento, e esse vírus absolutamente invisível fez com que nós mudássemos todos os nossos planos, né? Da noite para o dia. Não foi o CEO, não foi o dono da empresa, não foi o vice-presidente, o diretor de inovação que falou, vamos experimentar uma coisa nova. Não. Foi esse pequeno vírus que fez com que nós mudássemos radicalmente a nossa forma de viver e de conduzir os nossos negócios. Então, por exemplo, contatos com clientes em potenciais é algo que você não pode deixar de fazer. Você tem que continuar sustentando a sua rede, justamente para que, num determinado momento, as pessoas encontrem uma nova forma de poder continuar negociando com você. Isso serve para os clientes em potenciais e serve para os seus parceiros, né, para os seus fornecedores também. Por exemplo, outro ponto de controle, entregáveis dos projetos, né? Você pode, por exemplo, usar o que nós chamamos dessa matriz 5W2H, que vários de vocês talvez conheçam. Então, para deixar claro, né, esse critério de sucesso do projeto, aqui eu apresento para vocês esse modelo, para quem não é tão familiarizado com esse modelo, né? Então, por exemplo, quando você pensa no W, nós temos que pensar o que será feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito, por quem será feito. E quando nós pensamos no H, nós estamos falando como será feito isso. E como e quanto custará fazer. Você pode fazer isso por projetos e pode colocar todos os integrantes em cada projeto desse. Esse é um instrumento que tem custo zero, ele é muito eficaz caso você não consiga se organizar nesse momento, ou não está conseguindo se organizar por integrantes de equipe, não é? Mas essa matriz, ela pode ser uma matriz muito fácil de você trabalhar com ela. Outra proposta, e uma coisa da maior importância, que eu diria que o nosso foco, evidente, nós falamos aqui há pouco um pouco de negócios, daqui a pouco nós vamos falar de negócios novamente, mas nós temos que pensar, sobretudo, na saúde mental do seu time, não é? E o que eu estou querendo dizer com isso? Que a principal atenção agora é com as pessoas. É claro que muitas empresas, pequenas empresas, fechando seus negócios, médias empresas passando por dificuldades, grandes empresas tomando decisões que até então elas não haviam tomado, será necessário que você, como gestor das pessoas, você faça o que nós estamos chamando aqui desse checkpoint pessoal. Isso significa que você pode estar se perguntando, mas então como é que eu faço para gerenciar meu time, né? Times trabalhando hoje à distância? Eu diria para você que a primeira coisa que você precisa ter é uma disciplina com os processos e com os rituais da organização, para sentir, de uma certa forma, essa temperatura desse time, né? Lembrando que esse time também ele vai oscilando, essa temperatura vai oscilando dia a dia. Eu tenho conversado com muitas pessoas desde que nós estamos vivendo nesse momento de trabalho remoto, né? E às vezes as pessoas estão muito bem hoje, ontem elas não estavam tão bem, amanhã elas estarão ótimas, mas isso vai variando também de time para time. Isso eu tenho percebido claramente nas discussões que eu tenho com os nossos alunos, nas discussões que eu tenho com colegas, com parceiros de outras organizações também. Então, é importante você ir acompanhando como é que as pessoas estão se sentindo nesse período, que é um período de incerteza,
É importante que você se mostre disponível e seja fonte de otimismo e segurança. Nesse momento, você precisa trabalhar muito fortemente a sua resiliência. Quer dizer, não só você que é o gestor da área, mas também os seus liderados. Mas este papel, nesse momento, compete a você, sobretudo, pequeno empresário, gestor de uma equipe, entre outras situações. Fazer um checkpoint pessoal significa também dizer que em toda reunião, seja uma reunião individual, né, que é o que nós chamamos de reunião one-on-one, ou uma reunião coletiva, comece fazendo esse checkpoint. Pergunte, por exemplo, o que as pessoas fizeram no final de semana, como é que elas estão se adaptando ao trabalho remoto, como é que está a família, como é que está a rotina de casa. Muitas pessoas com as quais eu tenho conversado, em geral, na segunda-feira, elas estão bastante saudáveis, se sentindo bastante bem, né, em geral. Essa é a minha percepção. Não sei qual é a de vocês, mas porque elas tiveram um final de semana, mesmo dentro de casa, um final de semana agradável, fizeram uma refeição coletiva, conversaram com seus familiares, comemoraram aniversários à distância. As pessoas estão encontrando uma forma nova de viver a vida também, né? Agora, quando vai passando a semana, nós não podemos esquecer que, além de toda a atividade que essa pessoa tem de home office, sobra uma série de outras tarefas, né? Tarefas, hoje, por exemplo, tarefas domésticas, como lavar roupa, como lavar louça, como limpar a casa, porque muitas pessoas estão trabalhando muito mais do que elas trabalhavam. É muito comum você conversar com pessoas e algumas delas falam assim, olha, eu estou trabalhando 14 horas por dia. E além da minha atividade rotineira de trabalho, eu tenho uma série de telefonemas, uma série de e-mails que eu tenho que responder. As pessoas continuam copiando todo mundo em todos os e-mails, como se elas estivessem trabalhando de uma forma tradicional. Isso poderá ser muito estressante para as pessoas que estão trabalhando hoje remotamente. Então, esse quebra-gelo que você, gestor, pode fazer no início da reunião que você estabelecer, ele pode ser essa calibragem, né, que você vai ter com as suas equipes. Esse quebra-gelo, eu também sugiro que ele pode ser, por exemplo, uma música que você toque por 1 minuto, por exemplo, um curto vídeo que você passe para mudar o astral de todos, ou muitas vezes pedir que as pessoas da equipe façam isso, quem que pode tocar um solo durante 1 minuto, para que haja uma certa descontração nesse momento dessa reunião. Isso vai ajudar certamente a conexão de todos. E aqui eu apresento algumas ferramentas, né? Ferramentas para você melhor trabalhar. Claro que alguns de vocês já descobriram, já fizeram muitas buscas, já estão trabalhando com algumas ferramentas, outros ainda talvez não. Então, portanto, eu recomendo você contar com 3 ferramentas básicas. Primeiro, uma ferramenta de chat, uma de videoconferência e uma de trabalho colaborativo simultâneo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês vários instrumentos. Não é necessário você ter todas essas ferramentas, mas provavelmente você ter uma ferramenta de cada desta aqui já está de bom tamanho, qualquer que seja a sua equipe, qualquer que seja o tamanho da sua equipe. Uma sugestão é você evitar grupos de WhatsApp para gestão dos times. Lembre-se que os seus liderados, e você também, já participa de uma série de grupos de WhatsApp, né? Vamos combinar. Grupo da família, grupo de primos, grupo de amigos, grupo de colégio, de amigos do colégio, grupo da faculdade, grupo de MBA, grupo da empresa. São muitos grupos. E as mensagens elas ficam perdidas, né? Você veja que muitas vezes acontece com você de você não responder uma mensagem, quando você se dá conta, aquele grupo já andou não sei quantas coisas e você já não viu. Então, usar grupos de WhatsApp para gestão de times não é a ferramenta mais adequada para esta situação. Aqui, por exemplo, para chat, eu sugiro você usar uma ferramenta chamada Slack, ou você usar o Google Hangouts, você usar o Tandem, que também são instrumentos que funcionam, você usar Skype, que também pode ser um instrumento. Para ferramentas de videoconferência, a mesma coisa, né? Você usar o Skype for Business, você usar
o Google Hangouts Meeting, você usar o Zoom, que é muito utilizado também para videoconferências. Para ferramentas de trabalho cooperativo, por exemplo, existe um instrumento chamado Google Drive, um outro chamado OneDrive. A Google, por exemplo, tem uma série de instrumentos, uma série de ferramentas para que vocês possam utilizar aí no seu cotidiano. Vale a pena vocês fazerem uma busca e usar a ferramenta que você entenda que faça mais sentido para o seu negócio. Logicamente, vários dos seus liderados, em geral, pessoas mais jovens, né? Elas têm acesso ou têm contato com esses instrumentos, às vezes, de uma forma muito mais intensa do que, às vezes, o dono da empresa, às vezes, o dono dessa pequena ou média empresa. Então, portanto, você também usar a expertise dessas pessoas que trabalham com vocês e vocês irem testando qual é o instrumento, qual é a ferramenta que melhor se adequa à tua organização como um todo. Vários de vocês talvez conheçam esse método chamado de método Kanban, gestão de processo. É uma metodologia que foi criada no Japão já faz bastante tempo e hoje ela continua sendo consagrada, né, no mundo todo, justamente pela sua simplicidade e pela sua eficiência. Ela, com a ajuda de alguns cartões coloridos que se movem por colunas, você pode utilizar essas listas de tarefas. E com isso, você vai saber exatamente as datas de entregas, os escopos bem definidos dessas atividades, e é importante que todas as pessoas conheçam isso, do que está acontecendo, né? E é uma ferramenta visual. Eu quero dizer que hoje nós temos uma ferramenta também chamada Trello, né? Ela faz essa interface intuitiva. Então, vocês vão ver que é uma ferramenta que você pode trabalhar com reunião com clientes, planejar uma webinar, por exemplo, newsletter por e-mail, publicar podcast, publicar site. É uma ferramenta bastante ativa e bastante contemporânea que vale a pena vocês trabalharem. Então, por exemplo, quando falei sobre saúde mental do time, a nossa sugestão é que você, por exemplo, tenha um canal, por exemplo, como Slack, ou um e-mail, ou ainda um WhatsApp somente para suporte técnico ou psicológico ou de informações sobre o que está acontecendo com a equipe. É aí que é a nossa sugestão para o WhatsApp. Então, quero conversar com você. Manda um WhatsApp. Você pode me atender agora? Vou te telefonar. Um cuidado que nós temos que ter com os instrumentos é também esse, né? Porque as pessoas, lembrem-se que todas as pessoas, né, vêm recebendo uma enxurrada de informações, uma série de vídeos, uma série de e-mails, uma série de apresentações, muitas fotografias, muitos convites para participar de lives, de webinars, de uma série de coisas. Então, tem pessoas que estão estressadas só de receber isso tudo, né? Quiçá ela dar conta desse trabalho dela. Então, muitas pessoas que muitas vezes pensavam que trabalhar de casa seria algo muito fácil, muito tranquilo, que ela ia passar grande parte do tempo dela lendo os livros que ela não pôde ler, assistindo os filmes que ela não conseguiu assistir, ouvindo as músicas que elas não conseguiram ouvir até então, está sendo difícil. Várias delas têm dito isso, né? Então, é preciso também todo um processo de se organizar. Por isso, se você é um gestor de pessoas, uma recomendação que eu te faço é não ligar para as pessoas em horários inapropriados, né? Às vezes, 11 horas da noite, você fala, mas a pessoa está online, ela está em casa, ela não está fazendo nada nesse momento. Ela está fazendo sim. Ela está com ela nesse momento. Ela está com a filha, ela está com o filho, ela está com o namorado, ela está com a namorada, ou ela está sozinha, mas ela está com ela. Então, portanto, eu preciso ter alguns cuidados em relação a isso, porque as pessoas todas estão passando por essa mesma situação e todas as pessoas estão passando pela mesma situação, né? Nesse checkpoint, tem aqui uma proposta, pode ser algo interessante também, né? Eu tenho ouvido que algumas pequenas empresas têm trabalhado com isso, né? Então, por exemplo, você montar uma sala como se fosse para você fazer um happy hour virtual. Essa sala fica aberta e de quando em quando entram pessoas ali, elas trazem, logicamente, o seu próprio cafezinho, né? Nesse momento, você pode combinar esses horários, né? Então, vamos fazer um intervalo às 10h30 da manhã, por exemplo, e vamos nos encontrar
nessa sala virtual, ou no final do dia nós vamos fazer uma happy hour e cada qual vai trazer sei lá, a sua bebida, o seu suco, o seu refrigerante, e nesse momento você pode pensar, por exemplo, em fazer um sorteio para uma determinada pessoa e você estabelece com a equipe os critérios, ou fazer um sorteio para um grupo de pessoas a cada semana, quer dizer, ou compartilhar aquilo que foi aprendido, ou ir lá conversar com alguém, simplesmente, e às vezes você pode estar sozinho nessa sala do happy hour virtual e aparece alguém para trocar ideia com você, para te falar de um filme interessante que está passando num canal de streaming ou de uma música que ele ouviu, ou ele quer dizer para você que ele aprendeu alguma coisa nova. Então, fazer isso pode ser algo extremamente interessante para você e para a sua equipe. Dentro desse checkpoint também, talvez seja interessante você, se você puder, usar um pouco de democracia nisso, né? Convidar o time para estabelecer horários, por exemplo, a começar a trabalhar. E muitas empresas, por exemplo, têm aquele flexible time, né? Onde eu posso entrar na empresa entre 7 e 9, posso sair da empresa entre 5 e 7 da noite, por exemplo. Então, às vezes você terá pessoas que vão usar desse flexible time mesmo trabalhando em home office. Então, vale a pena vocês combinarem um horário de almoço, de pausa e, certamente, um horário de encerrar o dia de trabalho. E é isso que eu tinha dito há pouco, né? Então, eu não posso ligar para a casa do meu funcionário às 11 horas, às 11h30 da noite, porque eu acho que ele não está fazendo nada nesse momento. Eu tenho conversado com algumas pessoas e algumas pessoas têm me revelado que têm trabalhado, às vezes, até 11 horas da noite, depois de uma jornada de 7. Outras pessoas ficaram terminando trabalhos, por exemplo, às 3 horas da manhã. Isso é algo absurdamente inaceitável, né? Então, você, como gestor, deve dar o tom para isso. E, logicamente, você, como liderado, também tem que trabalhar e você estabelecer aí os seus limites em relação a isso, né? Ou seja, encerrar esse dia de trabalho, às vezes um dia você vai trabalhar até um pouco mais tarde, mas você fazer do trabalho às 11 horas da noite uma rotina, isso vai ser muito complicado para o seu sono. Primeiro que você fica trabalhando durante muitas horas olhando para um computador. A própria luz desse computador é algo que vai impactar no seu sono, certamente. Se você estiver fazendo uma reunião de videoconferência, como essa, por exemplo, que nós estamos fazendo, utilize a câmera aberta. Faz diferença olhar para os olhos, né, para o rosto de todas as pessoas. Se todas as pessoas puderem ficar com a câmera aberta, evidentemente, numa reunião, numa videoconferência, é muito bom também, porque de vez em quando você pode passar uma atividade para um grupo, você pode montar grupos de trabalho utilizando desses instrumentos que você já venha se acostumando a utilizar, ou de outros que você não conhece. Isso pode ser muito positivo, porque não fica algo tão complexo, né? Outro dia eu conversava com uma pessoa que ela disse que participou de uma reunião durante um dia inteiro e as pessoas resolveram fazer um work lunch, né? Ou seja, eu vou então na cozinha, preparo lá um prato de macarrão, eu pego um sanduíche e continuo essa reunião. Quer dizer, fazer uma reunião remotamente das 8 horas da manhã às 18 horas, vamos combinar que é bastante complexo. Ou seja, eu não posso pegar todas as atividades que eu fazia no escritório e trazê-las remotamente e achar que é a mesma coisa. E nós não estamos falando da mesma coisa. Então, se nós pensamos, por exemplo, numa estrutura de trabalho de home office, é evidente que as pessoas precisam ter uma estrutura de boa qualidade, né? Vocês devem estar vendo essa foto. Eu fico pensando nessa moça trabalhando 2 horas, 1 hora, 3 horas durante esse dia, eu imagino como ficará a coluna dela. Então, algumas empresas com as quais eu tenho conversado, elas têm, por exemplo, oferecido um suporte financeiro para compra de cadeira, por exemplo, para compra de notebook, para banda de internet. E é importante que essa liderança, se tem uma área de recursos humanos, por exemplo, de orientar como seguir essa rotina de trabalho. Nesse momento é da maior importância. Nós vamos percebendo que quando houve essa debandada geral dos escritórios para as casas das pessoas, muitos funcionários não tinham, por exemplo, um telefone celular,
não tinham internet na casa, não tinham notebooks. Alguns acabaram utilizando dos próprios notebooks, né, da própria pessoa, para poder utilizar, mas certamente isso poderá vir dar um trabalho, dar uma questão trabalhista até no futuro, né? Nós não sabemos disso ainda. Agora, é importante, evidentemente, se a empresa puder subsidiar isso, porque vamos combinar que o teu funcionário talvez não tenha isso tudo, porque nós não nos preparamos para isso, e ele também não estava preparado para isso, porque ele ia para o trabalho todos os dias. Então, vale a pena aqui, nesse caso, você avaliando situação a situação, caso a caso, para que você possa tomar a melhor decisão aqui que tenha mais sentido aí para o seu negócio. Logicamente, trabalho remoto demanda processos melhores também, né? Das coisas mais banais, das coisas mais triviais, às coisas mais complexas. É importante que você, gestor, que você, liderado, tenha processos bem documentados, né? E que você revisite sempre que achar necessário. Lembre que as pessoas também, nesse momento, estão trabalhando, muitas vezes, com documentos confidenciais. Por isso que é importante ter um processo de segurança nesses notebooks que as pessoas utilizam, né? Então, se ela não utiliza um notebook da empresa, você pode correr alguns riscos nesse determinado momento. Por isso que é preciso ter um antivírus poderoso, tal qual que você tem na sua empresa, para que você não venha ter algum documento seu extraviado virtualmente falando. Então, por exemplo, ter as ferramentas necessárias evita que você caia nessa microgestão que eu disse anteriormente, né? Ou seja, de você abrir o teu escritório, né, o teu computador às 9 horas da manhã, 8h30, e ficar esperando as pessoas chegarem e ficar fazendo uma lista de presença. Isso não vai funcionar certamente. Isso é ser um pouco um microgestor. Então, em geral, quem trabalha de casa fica sempre pensando: será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo bem feito? Será que a minha líder, será que o meu líder está satisfeito com o meu trabalho? Eu preciso dar feedback para essas pessoas. Eu falarei um pouco disso daqui a pouquinho, novamente, né? Então, portanto, se eu não tenho um processo no qual a pessoa expresse o que ela está fazendo, ela vai ficando muito insegura, porque ela te manda um material, você não retorna para ela. Você enche a caixa postal dela de uma série de demandas e ela não consegue fazer aquele trabalho sozinho. Você não delega as atividades que deveria delegar. Ou ela também, né? E ela muitas vezes não sabe se o que ela está fazendo faz todo sentido ainda. Por isso que é importante você voltar para essa pessoa com frequência, comunicar a ela, conversar com ela individualmente, conversar com o time sempre que for necessário. Então, por exemplo, definir os canais de comunicação de acordo com a urgência de cada mensagem e avisar o time todo do protocolo, né? Não é algo que você avisa só para aquela pessoa que você melhor se relaciona, por exemplo. Mensagens urgentes pedem que você telefone para a pessoa. Mas, de novo, não invada a pessoa, porque essa pessoa, às vezes, ela está numa outra ligação com o cliente. Então, mande uma mensagem a ela, por exemplo, por WhatsApp, dizendo: ou vamos marcar uma ligação daqui a 30 minutos, daqui a 1 hora, daqui a 2 horas. Então, portanto, você mandar o WhatsApp, por exemplo, mas, como eu disse, com certa moderação, porque as pessoas estão envolvidas com outras coisas, né? Além do trabalho dela, elas estão envolvidas também com o cotidiano da sua casa, da sua família, dos seus filhos, das compras que ela fez pela internet e que, enquanto ela está conversando com você, o supermercado, por exemplo, ela está trazendo uma encomenda e ela precisa se ausentar durante 5 minutos. Coisas que no trabalho nós, num escritório, não fazíamos com frequência, né? Agora, se já algo é menos urgente, use um outro instrumento. Use um chat, ou use um e-mail, ou use o Slack, como eu citei para vocês anteriormente. Trabalho remoto, em geral, costuma aumentar a produtividade média. As várias empresas que já faziam trabalho em home office tempos atrás, elas certamente elas têm esses dados, né, em termos de produtividade, porque, em geral, as pessoas ficam muito mais focadas no trabalho do que dispersas, né, muitas vezes no cotidiano que ela tem. Porque, lembrando que
nós temos toda essa questão do tempo que ela vai demorar para chegar no trabalho, morando numa cidade como São Paulo, por exemplo, numa outra grande cidade, o tempo que ela demora, às vezes, as distrações que ela tem quando você está, por exemplo, na sua mesa de trabalho e aparece uma pessoa no meio do nada e fala, olha, desculpe interrompendo. Nesse trabalho remoto, não é possível nós fazermos isso. Quer dizer, é possível, mas não vale a pena você fazer. Não da forma como nós fazíamos, porque você vai ter que encontrar essa pessoa disponível para poder conversar com você naquele determinado momento. Como eu disse, e repito aqui, manter todos os rituais, mesmo que adaptados para um modelo remoto. O que eu não posso pegar é todos os instrumentos que eu fazia dentro do escritório e trazê-los para dentro da minha casa. Isso não funciona. É como eu ter um modelo de uma determinada organização, copiar esse modelo dessa organização e trazer para dentro da minha organização. Não funciona. Então é importante nós percebermos que para algumas empresas pode funcionar isso, para outras não. Para o escritório funcionava isso. Para o trabalho remoto, não necessariamente funciona exatamente o mesmo modelo. Funcionará o trabalho, mas um modelo adaptado. Então, agora, mais do que nunca, o teu time precisa dessa rotina e dessas interações, né? Então, logicamente, algumas pessoas mais rotineiras, elas conseguem fazer isso com mais facilidade e outras pessoas talvez não consigam. Então, vale a pena você medir isso, né? Perceber quem são as pessoas que não estão acostumadas com tanta rotina, quem são as pessoas que precisam, eu preciso trabalhar melhor com isso, com elas, né? Porque caso contrário, elas ficarão completamente perdidas trabalhando de suas casas. Aqui eu apresento 3 dicas, né, para o trabalho remoto. Por exemplo, criar essa rotina de trabalho, como eu acabo de dizer, né? Ou seja, mesmo estando em casa, é importante manter hábitos comuns, hábitos do dia a dia. Outro dia, eu conversando com uma pessoa, ela dizia o seguinte, que ela trabalhava em casa e ela acordava no mesmo horário que ela acordava, ela tomava o café da manhã dela, ela se vestia e ela pegava a bolsa dela, né? No caso, era uma moça, pegava a bolsa dela, entrava no escritório dela, que ficava assim, a exatamente 1,5 m do quarto dela, e se trancava naquele escritório. E ela usava e saía de lá somente para tomar o café dela, que era no horário do café, ela saía para o almoço, ela voltava. Quer dizer, isso é possível para essa pessoa que já tem essa rotina cotidiana, mas nem todas as pessoas têm essa rotina interiorizadas. Então, por exemplo, ter um horário definido para acordar é bom, é de bom tamanho, ter um horário definido para tomar café, um horário para começar a trabalhar e, lembra-se, um horário para terminar o trabalho também. Então, o ambiente é evidente que precisa ser um ambiente adequado. Claro, veja essa foto, olha que bacana, não é? Esse home office, uma luz natural, com uma cadeira bonita e com tudo que é necessário. Agora, a realidade não é exatamente assim, né? Isso é uma foto decorativa para um escritório. Agora, há algumas pessoas que se dão ao luxo de ter um escritório bacana, porque ela já trabalha há muitos anos, né, em home office, e a vida dela é mais fácil. Agora, eu conheço várias pessoas que adaptaram, por exemplo, a mesa de jantar dela para fazer o escritório, a mesa de almoço dela. Tem pessoas que trabalham com o notebook no colo, porque não tem lugar para trabalhar, né? Então, tem pessoas que vivem em apartamentos ou casas muito pequenas, casais que os dois estão trabalhando juntos e eles têm 3 filhos, por exemplo, que também estão fazendo atividades escolares. Então, esse ambiente nem sempre é essa carinha dessa foto que eu estou aqui mostrando para vocês. Mas, quando tocamos nesse assunto, há um senso comum que um local adequado é aquele que tem conforto. Então, se possível, reserve um cômodo ou espaço da cama que seja exclusivo do trabalho, não o espaço da casa, né? Perdão, que seja exclusivo do trabalho. Ou seja, não trabalhar no seu quarto, por exemplo, né? Ou não trabalhar na mesa da cozinha ou na mesa da sala. Agora, se você mora num micro local, o teu funcionário mora num micro espaço, e ele, então, adapte um pequeno lugar para ele poder dedicar. Esse pequeno lugar é o lugar do meu trabalho, não é? Quer dizer, ele não deve usar isso como a mesa da cozinha para ele, porque ele vai almoçar lá mesmo, né? Ele vai jantar lá mesmo. Então, isso passa a ser bastante complexo. Então, sugira a ele que ele faça alguma mudança nesse layout
dessa pequena casa, desse pequeno apartamento onde ele mora. Um lugar bem arejado, iluminado, né, com uma boa cadeira, por exemplo, deve ser levado em consideração. Então, como eu sugeri, se o teu funcionário não tem condições financeiras para comprar essa cadeira, você não precisa comprar uma cadeira de couro específica para ele, com design específico, mas uma cadeira confortável para que ele trabalhe e se sinta feliz e satisfeito no trabalho que ele está fazendo. Como eu disse, esse ambiente precisa ser adequado, né? E eu sugiro novamente, né, quem costuma ter muitas reuniões deve priorizar um ambiente que permita a essa pessoa ficar um pouco isolada, durante algumas horas isolada, né? Porque para que a produtividade não seja impactada pela rotina familiar. É claro que o filho, né, aqui nesse caso, ele acha que o pai está em férias, né? A mãe está de férias, e que bacana, que está todo mundo de férias, e nós podemos brincar a hora que nós quisermos, né? Então você vai precisar, evidentemente, ter conversas, né? Se você vive numa família, por exemplo, né? Para as empresas, por exemplo, que adotaram o home office para toda a equipe, é muito importante criar essa rotina semanal ou até essa rotina diária de atualização. E aí você decide o que é melhor. Então, se não for diária, a cada 3 dias, a cada 2 dias, né? Vai dependendo do tamanho da tua empresa, do tamanho da sua equipe, da disponibilidade que você tem para isso tudo, mas lembrando que está todo mundo trabalhando, ou grande parte da tua equipe está trabalhando em home office nesse momento. Recentemente saiu uma matéria na HSN trazendo uma discussão bastante interessante. Falava sobre essa questão da inteligência emocional e produtividade. E eu quero compartilhar isso com vocês, né? E começava a matéria falando sobre isso, né? Estamos prontos para o home office? Aqui nós temos um contraponto bastante interessante. Existia, né, uma infinidade de empresas com as quais eu trabalhei como consultor, empresas dos nossos alunos, né, nos cursos de pequenas e médias empresas ou nos outros cursos com grandes empresas também, muitas empresas que eram contra o home office ou porque tinham um gestor extremamente centralizador e que não permitia. Eu fiz vários trabalhos para muitas empresas que havia um pedido generalizado de gerentes e diretores e o CEO, o dono da empresa, falava aqui, no way, aqui não será possível porque eu não quero. Nesse tipo de negócio, eu não posso permitir que as pessoas trabalhem em casa. E várias outras que já tinham essa cultura. Então, na minha experiência, por exemplo, da empresa onde eu trabalhei durante várias décadas, não tantas décadas assim, alguns anos, né? Foram 15 anos ao todo. Na metade dos anos 90, essa empresa, se ela não foi a primeira empresa, foi uma das primeiras empresas a trabalhar em home office. E na época, eu lembro que foi matéria de uma revista semanal aqui no Brasil, né? Porque muitas pessoas, né, das equipes trabalhavam de casa, uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes por semana, e algumas pessoas começaram a trabalhar durante mais tempo, durante semanas inteiras, dentro no processo de home office. Então, para essas pessoas que já tinham esse hábito, trabalhar em home office agora, por um tempo indeterminado, se tornou muito fácil. Logicamente, as empresas ou as pessoas que mais sofreram, ou que estão sofrendo ainda com isso, são as empresas que eram contra essa cultura de home office, porque partiu do pressuposto que uma pessoa em home office ela não está trabalhando, ela está em casa fazendo outras coisas e não está trabalhando. Então, portanto, mudanças comportamentais preventivas certamente custarão menos, mas são mais difíceis de implementar. Então, aquelas que foram resistentes agora vão pagar um preço mais caro por isso. E nós sabemos que essas mudanças de comportamento nas crises são mais fáceis de implementar. Como eu disse, né? Não foi decisão do dono da empresa, não foi decisão do CEO, foi decisão de um vírus que nos fez começar a trabalharmos e trabalharmos, né, da noite para o dia nesse sistema home office. Logicamente, com isso tudo, teremos altos custos humanos e econômicos. Já sabemos disso, vocês já leram muito a respeito disso, as manchetes estão recheadas dessas questões todas, né? Então, para muitas empresas, por exemplo, que resistiam à prática de home office,
nós podemos, eu diria assim, nós podemos quase que assumir que essa prática vai continuar após a crise. Um dia essa crise vai acabar. Nós sabemos disso. Pandemias nós já tivemos na história da humanidade várias vezes e elas acabaram, já vista que nós estamos aqui, né? Depois delas, nós vamos conhecer isso pela história. E agora nós somos a história, né? Nós estamos fazendo essa história. Então eu diria para vocês, se você vai perguntar, mas então os trabalhos presenciais terminaram? Não. Será uma nova forma, uma outra prática também, mas essa prática, para algumas áreas e para algumas empresas, talvez elas venham a se tornar para todo e sempre, né? As pessoas talvez irão menos ao escritório do que elas iam. Eu me lembro que na minha prática, muitas vezes eu tinha que viajar, aqui em São Paulo, por exemplo, viajar 30 quilômetros é uma viagem, né? É diferente, por exemplo, para quem mora numa cidade pequena do interior, que ela viaja 50 quilômetros, 100 quilômetros e faz isso muito rapidamente. Viajar 30 quilômetros aqui para nós, em São Paulo, significa 3 horas para ir, 3 horas para voltar. E muitas vezes era um cliente querendo fazer uma reunião presencial, uma reunião que duraria 30 minutos e ele precisava que eu fosse até o escritório dele. Provavelmente, essa pessoa não vai precisar mais disso. Ela vai entender que nós podemos conversar à distância. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quebrou-se um tabu. Ficamos prontos, da noite para o dia, para o home office. Então, as empresas que já trabalhavam, aquilo se tornou muito fácil. Aquelas que não trabalhavam, elas acabaram aprendendo a trabalhar com isso. Logicamente, nós temos que pensar que esse alto custo ele possa ser utilizado como um alerta para as mudanças positivas que muitas vezes nós protelamos, né? Muitas empresas protelaram isso. E que se tivesse mudado, tivesse olhado alguns cenários futuros, provavelmente ela já teria trabalhado com isso, então o sofrimento talvez pudesse ser minimizado em relação a isso, né? Logicamente, naquela matéria que eu disse a vocês, aparece também alguns questionamentos, né? Então, por exemplo, quais ações podem ser realizadas pelas empresas para diminuir ou dar apoio às questões emocionais de quem está em home office? É uma pergunta. Então, as pessoas estão muito ansiosas, gera medo nas pessoas, né? Por conta dessa imprevisibilidade que vão ativando esses nossos circuitos neurais de sobrevivência, né? E podem nos tornar, como consequência, muito reativos ou irritados, né? Então, por exemplo, nesse estado de sobrevivência, essas percepções emocionais, elas ficam muito comprometidas, porque praticamente toda a energia ela vai para o cérebro, né? E ela fica disponível para as ações de sobrevivência, que é de atacar, que é de fugir, que é de congelar, que é de desmaiar, por exemplo, né? Então, e períodos prolongados nesse estado emocional podem prejudicar o nosso sistema imunológico, isso é evidente. Então, portanto, nós vamos ficando mais suscetíveis a pegar um resfriado, uma gripe, ou um vírus mais sério. Então, você me pergunta, né? O que é inteligência emocional? Nós podemos afirmar que a capacidade de um indivíduo tem de administrar as próprias emoções e usá-las em seu favor. Certamente, a falta dessa inteligência emocional, ela pode, inclusive, reproduzir ou criar alguns traumas. E num ambiente de trabalho, é preciso saber agir com essa inteligência. E, sem dúvida nenhuma, vai refletir em você como profissional. Seja você um gestor, ou seja você um liderado de uma determinada equipe. Ou seja, a sua capacidade de administrar as emoções, ela vai proporcionar diversas vantagens no seu dia a dia, na sua carreira como um todo. Por exemplo, uma outra pergunta que aparece, né? Em um período marcado, então, por essas grandes, com tantas informações e incertezas, qual que é a melhor maneira de trabalhar a inteligência emocional nas equipes? O objetivo aqui que a empresa tem que ter com a sua equipe é justamente fortalecer a autoconsciência, a autorregulação, o autocontrole dessa pessoa e a autodireção. Com isso, mapeadas essas 3 áreas, isso vai proporcionar para as empresas e para as equipes um maior engajamento, uma maior produtividade e uma maior influência e tomada de decisões. Uma melhor qualidade de vida, bem-estar, equilíbrio, satisfação com a vida e maiores conquistas, evidentemente. Então, portanto, e sem pagar o alto custo, né, para a saúde emocional e física da força de trabalho.
Porque a inteligência emocional, ela vai nos proporcionar uma maior resiliência emocional para sabermos lidar com esse estresse diário e cotidiano. E aí você pode me perguntar, então, Sérgio, como é que esse período de afastamento, né, ele vai afetar as culturas das empresas? Eu acredito fortemente que as culturas organizacionais elas deverão se tornar mais solidárias, mais humanas e como consequência desse isolamento, né? Então, o vírus ele nivelou a humanidade. A consequência disso será e vem sendo um fortalecimento das relações das pessoas. A produtividade certamente aumentará, até mesmo porque todos temos que correr atrás dos prejuízos incalculáveis dessa crise. Haja vista que há muitas pessoas demitindo pessoas porque eu preciso resolver o negócio, eu preciso manter os negócios ainda da forma como estavam. Eu diria a vocês, tratem das pessoas, cuidem das pessoas nesse momento e daqui a pouco, certamente, dos negócios nós vamos cuidar em seguida. Então, outra questão que aparece é como negociar os horários de home office com os outros integrantes da família. Ora, lembrando que eu disse anteriormente, né? Nós temos pessoas que estão trabalhando, o casal está trabalhando junto com os filhos, né? É importante que nesse momento haja um certo, em determinados momentos, hajam conversas, né? Com a família, para que essa comunicação ela ocorra, a fim de evitar alguns conflitos na família e em produtividade, evidentemente, necessária. Então, por exemplo, fazer reuniões familiares diárias para trazer conforto emocional, comunicar as agendas, né, dos parceiros, de como é que horas quem que vai cuidar da criança nesse determinado momento, enquanto eu estou atendendo uma chamada, enquanto eu estou resolvendo algum determinado assunto, né? E aqui eu diria para vocês, né, para irmos para a parte final, né, na verdade, dessa nossa discussão. Quais são as ações que devem ser tomadas para todas as pessoas para equilibrar essa situação? Eu diria a vocês, recomendaria fazer exercício físico, encontrar uma atividade física, né, que te dê prazer, dançar, ouvir música, preparar uma refeição deliciosa e bem elaborada, dormir de 7 a 8 horas por noite. Nosso cérebro, ele precisa disso, justamente para eliminar essas toxinas produzidas durante esse dia a dia, né? Lembrando de pessoas que muitas vezes moram em pequenas caixas, né? Pequenos espaços e que ela mal tem uma janela. E aqueles que têm janelas grandes podem respirar um ar e que nesse momento, nas grandes cidades, o ar está mais puro do que estava. Então, trabalhe com a sua casa ventilada, isso vai ser de bom tamanho para todo mundo, né? Eu pergunto para você que não tem equipe, né? Como é que está a sua automotivação? Se você acredita que esse é só papel da tua liderança, você está enganado. Esse papel é de todo mundo. Como é que você está trabalhando o teu autoconhecimento, a tua inteligência emocional? Como é que você tem ajudado a criar um bom ambiente de trabalho para a sua equipe? Como você tem feito o seu homework, o seu cotidiano? Quer dizer, ajuda o teu gestor, ajude os seus colegas também a fazerem desse trabalho uma experiência única para todos nós, né? Então, quais ações todos nós devemos tomar? Dedicar tempo, por exemplo, a meditar, separar um tempo para refletir, manter o foco, direções claras, né? Sairemos fortalecidos dessa crise, eu não tenho dúvida. E muito provavelmente mais humanos, mais empáticos e socialmente mais responsáveis. Cientes de que nós somos os agentes de transformação da sociedade e que precisamos de ações, de comportamentos e de pensamentos positivos, principalmente em momentos excepcionais e complexos como esse. Muito obrigado a vocês e tenham todos uma ótima noite. Nesse momento, o Marcel havia dito que nós abriremos para algumas questões. Eu não sei se nós temos tempo, se eu ocupei todo o tempo, ou se temos tempo para alguma pergunta, Marcel. Já nós temos alguns minutos para algumas perguntas, e quem se interessar por fazer perguntas, novamente, só precisa clicar na reticências, no botãozinho com 3 pontinhos, e ir então em perguntas e respostas. Mas enquanto isso, professor, o senhor pode responder algumas perguntas aqui que foram elaboradas pela equipe?
Quais seriam os antídotos em termos de comportamentos das pessoas para melhor enfrentarmos essa situação provocada pelo Covid-19? Bom, Marcel, entre outras coisas, eu diria que assim, líderes e liderados devem ser mais visionários, né? Devem tentar imaginar cenários futuros, né? Devem ser curiosos, né? Um pouco mais curiosos do que são. Devem estar com mente aberta nesse determinado momento, né? E quando falando desses antídotos, nós estamos falando daquele mundo VUCA, né? De volatilidade, de incerteza, de complexidade e de ambiguidade. Então, praticar empatia de verdade nesse momento pode fazer muita diferença. Simplificar determinadas ações, trabalhar com pensamento sistêmico, trabalhar com a inovação, delegar atividades. Esse é o grande momento, né? Ter essa agilidade mental, ter o que é chamado de sustentagilidade, né? De sustentabilidade mais agilidade. Essa uma proposta que eu faria para as pessoas trabalharem para poder olharem para esse mundo VUCA e perceberem que existe aí uma grande possibilidade de mudanças. Ok. Temos uma pergunta aqui de um participante. Quais são as competências necessárias? Um minuto. Quais são as competências necessárias para nos sentirmos mais preparados nesse presente e futuro próximo? Olha, uma delas eu diria para você que é a negociação, por exemplo, né? Então, essa capacidade de negociar que eu tenho que ter com os meus pares, essa capacidade de negociar que eu tenho que ter com o meu gestor, eu sendo gestor, que eu tenho que negociar com as pessoas, eu tenho que aprender a negociar prazos, eu tenho que aprender a negociar processos, eu tenho que aprender que essas pessoas, elas têm, além do trabalho de home office, como eu disse anteriormente, elas têm atividades aí no seu cotidiano. Uma outra competência que eu acho extremamente importante também, essa competência chamada de flexibilidade cognitiva, né? Que ela vem ganhando cada vez mais espaço, que é uma capacidade de criar diferentes conjuntos de regras para combinar e agrupar coisas de diferentes maneiras. Esta é uma forma, e nesse momento é absolutamente necessário que isso aconteça, né? Então, por exemplo, uma capacidade de julgamento e tomada de decisões, né? Pessoas hábeis em analisar dados e ambientes, tomar decisões apropriadas nesse momento, elas vão ganhar bastante espaço. Uma outra competência que eu acho que ela é da maior importância é a capacidade de inovação, a capacidade de criatividade que nós temos que aflorar, tanto de líderes como de liderados, nesse momento. Ok, professor. Agora temos uma pergunta de um gestor de uma empresa de vendas no norte do país. Ele diz que tem 3 provisores e 30 vendedores com informações importantes no grupo de WhatsApp, política comercial, ações. Ele pergunta se, nesse momento, seria melhor subdividir esse grupo, imaginando, é claro, que tenha uma sobrecarga de informações, até mesmo políticas. Veja, eu não tenho a menor dúvida, né? Porque você ter uma equipe com 30 pessoas para você gerenciar nesse momento, ela vai se tornando bastante complexo. Por exemplo, recomendo a você subdividir essa equipe. Então, divida essa equipe em duas partes, divida essa equipe em três partes, por exemplo. Se eu tiver entre eu e a equipe, por exemplo, uma pessoa mais senior, que ela pudesse fazer essa interface, né, entre as equipes, que ela seria como um ponto, né? Então, em lugar de você conversar com toda a sua equipe, essa equipe teria como se fosse um representante mais sênior que conversasse diretamente com você. Isso facilitaria muito o trabalho e, como eu recomendei, né? Quer dizer, vale a pena você usar de algumas outras ferramentas, de alguns outros instrumentos e não usar usar o WhatsApp para fazer gestão de equipes. Mas eu recomendo você dividir essa equipe em 2 ou 3 blocos e você vai perceber que isso, o teu trabalho vai funcionar muito mais facilmente. Ok. Agora temos uma pergunta a respeito até de conflito de gerações. Uma moça pergunta
Como, de maneira sutil, pode-se dar limites a um chefe dinossauro, entre aspas, naturalmente, que não consegue se organizar no home office e nem gerir e nem passar tranquilidade para as pessoas nesse período? Pois é. Aí essa é uma questão complexa, né? Eu procuraria conversar com ele individualmente, né? Com ele ou com ela, né? Não há outra forma. Nesse momento, você é, procurar ter uma conversa particular, provavelmente você já fez essa tentativa, se você não fez, vale a pena você fazer, logicamente, fazê-la por telefone nesse momento, dizer que você precisa conversar, e aí, logicamente, assim, é um risco, né, que você corre, é o risco da exposição, né, vai depender muito quanto você está disposta, né, ou disposto a se expor diante dessa determinada situação, principalmente que nós estamos falando de um gestor. Então, portanto, se essa pessoa até o momento não entendeu ainda que nós estamos falando de um outro tempo, chegou o momento dela compreender. E se você estiver disposta a se expor, né, a se expor nesse sentido, né, de dizer aquilo que você está querendo dizer. Enfim, isso porque às vezes determinados gestores têm uma forma de operar, uma forma de trabalhar, que ele sempre utilizou, é a forma que ele acha que é a mais conhecida, é a forma que ele está acostumado, é a forma que ele viu, provavelmente, algum outro gestor trabalhar. Mas eu recomendo a você ter uma conversa com ele em particular, depois ter uma outra conversa em particular, você fazer perguntas para ele, em lugar de você dar um feedback diretamente a ele. Usar, por exemplo, um conceito que nós usamos em processo de coaching, né? De fazer uma pergunta, por exemplo, uma pergunta de alto impacto para ele, né? Uma pergunta que ele talvez nunca havia pensado sobre isso. Por exemplo, uma situação assim, como é que você acha que fulana de tal se sente quando você age assim, dessa forma? Ou como que você acha que eu me sinto quando você me trata desta maneira? E essa pessoa, às vezes, ela não tem consciência disso. Então, você precisa ajudá-la a aumentar, provavelmente, essa autoconsciência dela para que ela consiga, pouco a pouco, desenvolver esse trabalho para que as demais pessoas, né? Ok, professor. Nós já estouramos o prazo em alguns minutos e agora eu acho que é necessário fazer esse encerramento do evento. Nós agradecemos a participação das senhoras e senhores no segundo webinar da série Gestão Exponencial Covid-19, Desafios Empresariais. Agradecemos ao professor Sérgio Neri pelos conhecimentos compartilhados neste webinar e também agradecemos a equipe de apoio que possibilitou a realização deste evento. Na próxima quarta-feira, nós continuamos. A série Gestão Exponencial Covid-19 Desafios Empresariais trará o tema Desafios da área de vendas em decorrência dos impactos da pandemia. Lembramos aos senhores e senhoras que, assim como os anteriores, este webinar pode ser revisto no canal do YouTube da FIA, Fundação Instituto de Administração. Quaisquer perguntas que vocês ainda queiram fazer podem ser enviadas por e-mail para procede@fia.com.br. Uma boa noite a todos e até a próxima.